Olá pessoal, tô aqui para falar com vocês hoje sobre uma mensagem que eu recebi de uma moça dizendo que ela já estava um certo tempo na igreja e que ela tinha feito votos, etc, mas a vida dela estava parada. E uma outra também eu recebi, ela disse, parece que a minha vida tá andando em círculos e etc. E ao ler essas mensagens eu lembrei de algo que eu já vivi, né? Que é o fato da gente ficar esperando que Deus faça alguma coisa. Então, ao respondê-las, eu falei para elas claramente: o problema não é que a sua vida está parada, o problema é que você não está fazendo ela andar. A gente, né, não sei de onde que vem essa cultura, uma questão de entendimento, enfim, de que a gente deve esperar em Deus. Só que o sentido de esperar em Deus não é você ficar sentado como se estivesse numa sala de espera esperando ser atendida, né? Eu mesma já perdi um bom tempo, assim, esperando as coisas acontecerem, esperando que Deus fosse fazer por mim aquilo que eu tinha que fazer. É igual uma frase que eu ouvi uma vez: Deus não vai acender a luz se você pode ligar ela no interruptor. Então é a mesma coisa. Eu falei pra elas, não é que a sua vida está parada. É a mesma coisa você fala, minha vida tá parada, minha vida não sai do lugar, parece que eu tô andando em círculos, etc. A questão não é que a sua vida está parada. A questão é que você é que não tá fazendo ela andar. Quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que a da luz, uma das grandes questões é que os filhos da luz ficam esperando que Deus faça. E os filhos das trevas não tem ninguém que faça por eles, não tem ninguém quem confiar. Então eles sabem que depende deles mesmos, da força do braço deles, e por isso eles vão à luta e fazem acontecer. Então essa é uma das maiores diferenças entre aquelas pessoas incrédulas e as pessoas que estão dentro da igreja. Porque as pessoas que estão dentro da igreja têm Deus como um aliado, mas elas ficam esperando que Deus faça por elas. Enquanto as pessoas que estão lá fora, não creem em Deus, não tem com quem contar, elas contam com elas mesmas. Por isso que elas vão em frente, com medo, com tudo, mas elas vão. Porque elas sabem que se elas não fizerem aquilo pela vida delas, ninguém vai fazer. A mesma coisa é você. Se você não lutar pela sua vida, quem vai lutar? Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Não adianta você ficar esperando. Quando a Bíblia diz assim, esperar em Deus, esperar no Senhor, não é ficar esperando, é no sentido de confiança, na certeza de que Deus ele vai agir e se manifestar, né? Ainda mais quando a gente faz um voto no altar, um sacrifício, uma campanha, a gente luta com aquela certeza, com aquela esperança, com aquela fé de que a vitória é garantida, porque a gente fez a nossa parte. E outra coisa, não é só você fazer a sua parte no altar. Às vezes a pessoa se sacrifica, né, no período, nos dias da fogueira santa, coloca toda a força, etc. E depois que ela entrega o voto dela, pronto, agora é com Deus. Tem casos que realmente só Deus, né, pode agir depois que a pessoa tomou aquela atitude, mas tem outros que a pessoa é que tem que ir. Por exemplo, a pessoa que está desempregada, né, fez um voto, uma campanha no altar, se ela não for à luta, se ela não for naquela empresa, se ela não for atrás daquilo que ela quer, Deus não vai trazer, não vai vir bater na porta. É como o bispo falou uma vez na rádio, que a pessoa que chega até uma certa idade, né, mais de 65 anos, etc., ela tem direito à aposentadoria. Só que o governo não vai bater na porta dela e falar, olha, parabéns, você completou 65 anos, seja lá qual for a idade, e agora você tem direito à aposentadoria, tá? A partir de hoje, no mês que vem já vai cair o valor na sua conta. Nada disso. A pessoa tem que ir lá, enfrentar a fila do INSS, passar por todo o processo, documentação, burocracia, para depois ela passar a receber o benefício. Então a pessoa, você, eu, todos nós temos que fazer a nossa parte. Existem casos em que realmente é só a mão de Deus, mas ainda assim a gente tem que fazer a nossa parte para que Deus faça dele. Então não caia nesse engano de ficar esperando que Deus faça por você aquilo que você quer, aquilo que você tem que fazer, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô esperando Deus mudar meu marido, tô esperando Deus mudar meu filho, mas você já mudou como esposa, como mãe, como funcionária, né? Às vezes você tá lá no seu trabalho reclamando, querendo uma oportunidade, etc e tal, mas todos os dias você faz a mesma coisa. Não tem como fazer a diferença fazendo o que todo mundo faz. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo o que você faz todos os dias. Então você precisa fazer a sua parte, você precisa aprender a pensar, identificar aquilo que você pode fazer, uma atitude de fé, de coragem, e por consequência os resultados vão vir com Deus.
né? E quando a gente faz um sacrifício, ele garante a vitória. Então a gente pode tomar atitude, a gente pode se lançar, porque a gente sabe que Deus vai estar lá. Então, a espera em Deus é no sentido da garantia da palavra, do caráter, da fidelidade dele. Mas Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. É como o pastor disse outro dia, que Deus não age, ele reage a uma atitude de fé. Então você precisa fazer a sua parte. Primeiramente, focar qual que é o seu objetivo, porque também tem muitas pessoas que elas não sabem nem para onde elas vão. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então você precisa saber o que você quer. Ah, meu objetivo é chegar em São Paulo. Tá, mas que lugar de São Paulo? Qual o meio de transporte que você vai utilizar para chegar lá? Aonde exatamente? Qual rua? São Paulo é muito grande. Qual rua que você quer chegar? Qual é o lugar? E assim por diante. Você tem que ter o seu foco, o seu objetivo de uma maneira muito clara. E em seguida, ir tomando atitudes em cima daquilo que você quer. Ah, eu quero chegar em São Paulo? Então tá, eu tenho essas alternativas de ônibus, de carro, de moto, de seja lá o que for. Ah, eu escolhi de carro, tá, então eu tenho que pegar qual avenida? Então eu vou tomar atitude, vou de carro até lá. Chegando lá eu vou fazer o quê? E aí Deus, qual que é a parte de Deus nisso tudo? Você tá agindo e Deus vai colocando a mão. Coloca uma pessoa no seu caminho para te orientar, uma pessoa que já foi para esse lugar. Ela fala, olha, se você for por esse caminho vai ser um pouquinho mais rápido, não vai enfrentar tanto trânsito, assim por diante. A parte de Deus é fazer com que tudo dê certo em favor daquilo que você tá agindo, né? Vai fechar um contrato, tem alguma coisa, não dá para esperar o empresário, seja lá quem for, fazer aquele contrato chegar até você. Então você vai lá, acorda cedo, hora, determina, vai lá, põe a mão, faz toda a documentação e o papel de Deus é nos resultados. Se preocupe com a sua parte. Lembre-se que as pessoas que não têm Deus, elas lutam com a força do braço delas, então elas vão e fazem. E pela fé, até mesmo natural, elas determinam e vem o resultado acontecer. Não fique esperando que Deus vai fazer por você aquilo que só você tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Procure analisar qual que é o seu alvo, qual que é o seu objetivo, é esse? Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? E em cima dessas atitudes que você vai tomar para poder chegar no seu alvo, no seu objetivo, o papel de Deus é abençoar tudo quanto você fizer. Tudo quanto você fizer, o papel de Deus vai ser abençoar aquilo que você se propor a agir, a fazer, a tomar uma atitude e agir a sua fé, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido isso, que você tem que traçar o seu objetivo, ver o que você precisa fazer para poder alcançá-lo e tomar as atitudes para poder chegar lá. E o papel de Deus vai ser abençoar tudo quanto você fizer, a partir do momento que você tem a sua vida nas mãos dele e o sacrifício que você faz, ele garante a sua vitória. Tá certo? Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.